presença de vocês e as pessoas que estão já adentrando também na sala. Já vamos iniciar aqui mais uma atividade, uma discussão, um bate-papo aqui com a minha amiga Marina. Já vamos iniciar aqui, minutinho, só colocar aqui para também interagir no chat aqui com o pessoal. Já estamos online, então vamos lá, deixa eu só acertar aqui também. Bom, hoje aqui também já agradeço a Marina por trazer aqui algumas informações, algumas formas de agir que dentro do terceiro setor, a qual nós trabalhamos. Aqui os colaboradores, agradeço a presença de cada um de vocês. Luiz também, obrigado Luiz pela presença aqui também. Bom, o Café Contábil, Marina, é uma atividade do escritório, a gente vem desenvolvendo geralmente uma vez por mês. A ideia é trocar experiências com as entidades do terceiro setor. Não necessariamente a parte contábil, lógico que a gente trata de uma forma muito preventiva, tudo aquilo que atinge as entidades. Então, mensalmente, nós temos esse encontro. Antes era nesta sala, agora de uma forma híbrida, esse é o segundo encontro híbrido, onde temos presencial e também vamos ter aí as pessoas participantes. E a ideia é exatamente essa, trocar ideias, melhorar cada vez mais as condições das entidades, trazer formas de gestão, melhorias, condições para que possamos ter aí o terceiro setor mais fortalecido, a sociedade civil mais fortalecida e, com isso, melhores atendimentos, melhores condições em nossos trabalhos, né? Só para encurtar aqui um pouquinho mais, vamos lá. A Marina Bargante, mestre em Administração Pública pela Universidade de Howard, formada em Psicologia pela PUC de São Paulo e candidata a vereadora de São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Trabalha na gestão pública há 15 anos, foi secretária adjunta de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, chefe de gabinete de deputado estadual de São Paulo pela rede, Marina Elou, é isso? Também foi coordenadora executiva do gabinete do vereador Floriano Pêssaro, PSDB de São Paulo, e começou a carreira na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento do município de São Paulo. É líder do movimento Vamos Juntas, líder RAPS, Rede de Ação Política para a Sustentabilidade, e aluna da Renova BR. Tem 41 anos, é mãe de 3 gêmeos, Lorena, Olivia e Lucas. Eu tive a possibilidade de conhecer, a satisfação mesmo de conhecer a Marina, também nessas andanças aí pelos conselhos da assistência social, essa possibilidade de a gente trabalharmos juntos em prol de um bom atendimento, de uma boa rede de proteção social. Então, ali ela foi também uma grande pessoa que me ajudou a levar os pleitos das entidades para a administração pública. Então, eu posso falar para vocês aqui que realmente ela conhece a gestão pública, reconhece as entidades, trabalha nisso há tempo, e aí ela vem trocar um pouco dessa experiência. Hoje, vai estar também falando um pouco do tema inovação e uso da tecnologia no controle social, que eu venho acompanhando aí até o caminhar aí, falando um pouco nessa situação, do que pode ser benéfico para a sociedade o uso da tecnologia nos programas sociais. Fique à vontade, Marina. Bom dia. Queria começar agradecendo ao Marcelo pela oportunidade de poder conversar. Nesse ano que a gente ficou tanto tempo em casa, tanto tempo longe das pessoas, poder sentar com outras pessoas numa sala, com todos, né, com a máscara, tal, com tudo que é importante para cuidar da nossa saúde, para mim é super importante. Quando o Marcelo falou, eu sou psicóloga e, portanto, eu gosto de gente. Assim, eu gosto de estar perto, eu acho que é importante para mim, pessoalmente, mas também profissionalmente, conhecer e escutar pessoas diferentes de mim, que eu acho que a gente sempre cresce. Então, obrigada, Marcelo. E daí queria agradecer vocês por estarem aqui. A ideia é muito mais um bate-papo do que uma exposição minha e pronto, assim, sabe? Acho que a gente sempre aprende muito podendo refletir junto sobre as situações que a gente está passando. E a ideia de aproximar a tecnologia da área da assistência social ou das áreas das políticas sociais, né? Não necessariamente só da assistência, para mim ela é muito
ela é importante, ela traz transparência, ela traz proximidade, ela ajuda a combater corrupção, porque quando a gente tem a tecnologia é mais fácil poder acompanhar o que está acontecendo, mas ela também é ainda muito inovadora, né? A gente não tem grandes avanços dentro do nosso país sobre isso e acho que falando e aprendendo junto, entendendo as diferentes perspectivas de quem está próximo desse desenvolvimento, a gente sempre ganha. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. O Marcelo já falou, eu sou Marina. Eu posso levantar ou eu vou ficar muito alta? Eu não vejo a turma do fundão ali. Eu sou Marina Bragante, sou psicóloga de formação e comecei a trabalhar no Poder Público em 2005, na Secretaria Municipal de Assistência Social, com o Floriano Pêssaro, que já veio aqui algumas vezes, eu já vim com ele aqui muitas vezes, né? E era um programa que chamava Ação Família, Viver em Comunidade. Era bem no começo do SUAS ali, e a gente fez um programa que atendeu ao longo de 3 anos mais de 64 mil famílias. E o atendimento foi basicamente, na verdade foi exclusivamente, com parceria com organizações sociais. Porque é isso que é a política. Em São Paulo, a política de assistência social ela está muito, muito próxima e ela é necessariamente feita com a participação das organizações sociais. Né? A gente tem uma cidade muito grande, muito diversa, muito complexa, e não, no meu entendimento, não dá para imaginar um poder público que tenha a quantidade de equipamentos que a gente precisa para dar conta da demanda que tem na área da assistência. E foi lá que eu comecei a entender esse mundo que vocês já trabalham, que é o mundo das organizações sociais, né? Ele é um mundo, assim como a cidade, muito complexo, muito diverso também. A gente tem organizações sociais de bairro, e eu sei que vocês trabalham com várias delas aqui, que têm um trabalho essencial, porque elas estão no território, elas conhecem as pessoas, elas sabem quais são as dificuldades, mas elas também têm parte das dificuldades da comunidade onde elas estão, né? Que é, por exemplo, a falta de conhecimento mais técnico. Imagino que na área de vocês deve ter muito desafio. Para mim, é uma área absolutamente... Lidar com números é super desafiador, e sei que para grande parte da população também é. Entender a legislação e colocar ela no dia a dia, né? Isso é fundamental para as organizações sociais, mas é também muito difícil quando a gente tem pouco acesso ao conhecimento que já foi gerado em torno disso. E desde lá, eu fui, então, trabalhei 3 anos lá na secretaria. Depois, o Floriano, que era o secretário, foi eleito vereador e eu fui trabalhar com ele. Eu virei coordenadora executiva do gabinete. Eu acompanhava a agenda, fazia o dia a dia com ele. E daí, na Câmara, a gente foi entendendo outras complexidades que também envolviam o terceiro setor e que também envolviam a cidade. E o Floriano, na época em que ele foi vereador, a gente começou a discutir dentro do governo uma política de dados abertos, que acho que é isso que eu venho falar para o final da fala de hoje, assim, que é como é que a gente compartilha o que está acontecendo com o recurso Estado municipal, com o recurso que é repassado para as organizações sociais, como é que a gente deixa isso claro para a sociedade como um todo. E por que isso é importante? Desde lá, a cidade vem aprimorando muito o entendimento do que significa transparência e como ela é feita. Acho que a gente ainda está longe de garantir que a transparência da cidade seja acessível, né? A gente tem ali os números, os dados, você procurar por lei, por processo, tal, até dá para chegar na informação, mas conseguir entender essa informação e usar ela a favor, por exemplo, de um controle social mais generalizado, assim, né? Não apenas nos conselhos, mas o cidadão que quer saber o que está acontecendo com o imposto que ele fez, que ele pagou, como é que ele descobre, assim, como é que ele acompanha o recurso do município? A gente ainda está muito distante dessa realidade. E eu entendo que na Câmara Municipal também, não só, que a gente precisa pensar sobre isso. Porque se a gente tem uma legislação que entende a importância de compartilhar os dados públicos, que entende a dificuldade de entendimento, porque, de fato, quando as pessoas falam que o governo é uma máquina, eu que adoro o governo, fico muito sentida, porque eu não acho que é uma máquina, porque ele é feito de pessoas que pensam, pessoas que estão lá sentindo, pessoas que estão refletindo, e uma máquina é muito fria, e o governo é muito quente. Ele ainda não é tão quente quanto eu gostaria, mas ele pode ser muito quente. Mas ele é uma estrutura muito grande. E é muito difícil de ir rodando essa estrutura e atualizando essa estrutura. E no meu entendimento, quanto mais a gente fortalece a participação social,
mais essa estrutura vai ficar adequada para o que a gente precisa como sociedade. Então, é um pouco disso que começa ali na Câmara Municipal. Depois de lá, eu vou trabalhar na Secretaria Estadual, e daí a complexidade fica ainda maior, né, porque não é só a cidade de São Paulo, mas é o estado inteiro, 645 municípios de São Paulo, e tem São Paulo, que é a nossa cidade, desse tamanho, e tem também Borá, que é a menor cidade do estado de São Paulo, que tem 846 habitantes. E o Conselho, por exemplo, Estadual de Assistência Social, tem que dar conta de entender e pensar políticas para São Paulo e para Borá e tudo aquilo que tem no meio. Como é que a gente faz isso se, depois de eleitos, os conselheiros têm pouca informação, né? Os conselheiros não necessariamente entendem quais são os municípios, conhecem os desafios, sabem qual é o orçamento que tem. Então, no meu entendimento, a inteligência da tecnologia também é fundamental para isso, assim, para a gente qualificar os espaços de controle social. Eu acredito muito que o controle social, de fato, traz melhorias e aproxima a política do cidadão, mas não adianta a gente só achar que eleger conselheiros é suficiente. A gente precisa conseguir ter conselheiros que venham com a experiência deles, cada um do seu lugar, né, de organizações sociais diferentes, de lutas diferentes, mas também que consigam entender e olhar para o todo, porque essa é a riqueza da discussão política, né? Quando você consegue colocar diferentes perspectivas na mesma mesa, pensar qual é a melhor forma que a gente responde a todas essas necessidades. E, no meu entendimento, a tecnologia ajuda e muito nisso. Então, isso é na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que foi de 2015 a 2017. E daí, nesse período, é uma parte bem pessoal da minha vida, mas eu estava tentando engravidar e não conseguia. Daí eu falei para o meu marido, eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do país, porque eu tenho muita energia, eu tenho muito amor, eu gosto muito do meu trabalho, eu acho incrível trabalhar no governo, é aí que eu vou investir todo o tempo que eu teria para cuidar das minhas crianças. Eu falei, mas, desculpa, se um dia eu quero ser presidente, eu preciso estudar. Eu fiz psicologia, né? Eu fiz psicologia com foco em psicologia clínica, não com foco em psicologia social. Daí eu falei, bom, então eu vou fazer um mestrado em administração pública para poder, de fato, conhecer do que eu estou falando. E eu sou líder RAPS, o Marcelo falou um pouco na minha biografia, e RAPS é uma rede de ação política pela sustentabilidade, que é uma organização que agrega pessoas de diferentes partidos para conseguir, quem sabe, num futuro não muito distante, construir outra forma de funcionar e não essa polarização que a gente vive, que é muito ruim para todo mundo, né? Não é bom para quem está nas duas pontas da polarização, não é bom para o cidadão, porque de fato ele é o último que é pensado quando a gente está querendo só combater com quem pensa diferente. E a RAPS tinha também uma bolsa. Então eu prestei um mestrado fora do país, em Harvard, com uma bolsa da RAPS. E fui. Daí fui estudar governo. Quando você estuda uma coisa que você gosta, não sei se você já tiver essa oportunidade, mas estudar o que você gosta é muito bom, né? Você tem vontade de ficar estudando assim o tempo inteiro, porque faz sentido, porque amplia o entendimento que você tem do mundo, enfim. E daí tinha lá uma matéria que chamava Governo Digital. Vou lembrar vocês que eu sou psicóloga, portanto, eu não sou uma pessoa mega entendida de digital, mas decidi que era importante, que podia ser um bom aprendizado para mim lá fora. E fiz essa matéria, eu adorei, porque, de fato, tem muita coisa que a tecnologia pode se aproximar para garantir que o governo seja mais eficiente e cuide melhor das pessoas, que é isso, já falei para vocês no começo, que é isso que me interessa, assim, né? Eu não sou uma pessoa que fica, eu ia falar pirando, mas investindo muito tempo para pensar programação e tal, esse lado da tecnologia mais específico, não entendo disso. Mas eu consigo entender o quanto é importante a gente conseguir ter mais eficiência, aproximar a informação do cidadão, garantir que a gente tenha acesso ao que está acontecendo dentro do governo, garantir que a gente tenha dados suficientes para pensar o desenvolvimento da política pública em cima de uma realidade que existe e conseguir monitorar e acompanhar o desenvolvimento dessa política. E a tecnologia é a forma de fazer isso com mais agilidade, eficiência e já existe, né? Não é uma coisa que está distante, assim. Ela está aqui. Se a gente pensar no nosso dia a dia, quase todo mundo está com o celular na mão. E se você olha no celular, tem lá a quantidade de tempo que você ficou olhando a tela, o que você fez, quantas pessoas você tem, como é que você entra em contato. Essa tecnologia já está lá. O
que acontece é que o nosso governo ainda não se apropriou de tudo que poderia. Então, quando eu volto do mestrado, eu volto com o desejo de fato, ser uma pessoa que possa estar próxima dessa tecnologia e trazer ela para as áreas que são as que eu mais gosto, que é a área social. E volto também grávida dos trigêmeos, maravilhosos, tem 2 anos. E daí eu vou trabalhar no mandato de uma deputada que tem 33 anos, que é jovem, que nunca tinha trabalhado no governo, mas que traz na equipe dela muita gente ativista. Eu não sei o quanto vocês conhecem esse grupo de ativistas jovens que estão borbulhando aí por São Paulo, mas eles têm um jeito de entender e usar a tecnologia que é muito incrível. Esse aqui é um deles, depois eu conto onde ele trabalha, porque é uma outra forma de controle social que acho que é importante e que aproxima a tecnologia, né? E daí a gente começa a pensar um mandato no legislativo que possa usar os dados mas que use os dados para garantir que a gente tenha mais gente que entenda do sistema público, que se aproprie do que está acontecendo com o seu recurso, que queira participar. Porque, no limite, tudo isso que eu falei, para mim, é importante, porque se a gente tem mais gente que entende do governo, a gente tem mais gente perto do governo, e a gente tem um governo que tem que prestar contas melhor, portanto, ele vai ter melhores resultados para o cidadão. Essa é a lógica toda do que eu fui construindo na minha relação com o governo. E aqui, obviamente, a gente está falando muito mais das áreas sociais, olhando para as organizações sociais, que, no meu entendimento, são fundamentais para essa melhoria da política pública, porque aqui em São Paulo, quem executa a política pública, quem tem os dados, quem sabe o que está acontecendo na ponta, em sua maioria, são as organizações sociais. Então, pensar... E depois da Emiroski, eu só sei falar a sigla, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe que sigla é essa e qual foi o impacto que ela teve na vida das organizações sociais e do governo, né? Para mim é fundamental pensar como é que a gente consegue capacitar as organizações sociais para que, de fato, o trabalho delas seja visto. Porque é isso, né? Quando a gente está falando que é importante ter avaliação e monitoramento de como o recurso público é investido na ponta, a gente está falando, se você é uma organização social que trabalha com a população, que tem um bom trabalho, é importante que a gente saiba o que você está fazendo. Porque é recurso público. E 2, porque, no meu entendimento, quando o governo está próximo, ele consegue se utilizar de uma coisa que a organização social tem, que é a flexibilidade, né? Quando você não é o governo, você é uma organização social, você pode fazer muito mais, inovar muito mais, pensar outras formas de agir na ponta, que, se comprovadas como positivas e que têm resultados em curto prazo com o recurso público, no meu entendimento, um bom governo fala, vamos olhar isso aqui, vamos trazer, vamos ampliar para a quantidade de pessoas que o governo tem que atingir. Porque, obviamente, a organização trabalha com muito menos gente. Então, tem o desafio, né, de como é que a gente dá escala para essa ação que está sendo desenvolvida no território. E daí o mandato da Marina fazia muito disso, então eu fui tentar estudar um pouquinho mais e a conexão de tecnologia, participação social, portanto, monitoramento e avaliação do que já é feito, para mim é como a gente de fato consegue ir mudando as ações do governo e a relação que a gente tem com o governo. Porque a gente, o Marcelo disse, eu sou candidata e tenho saído na rua pedindo voto o tempo inteiro, e é muito impressionante como o governo está distante das pessoas e como as pessoas não querem se aproximar do governo. E é óbvio, né? Qualquer um de vocês sabe exatamente elencar 10 motivos do porquê que a gente não quer estar perto do governo. Mas o governo está aí e ele vai continuar. Então, a gente precisa conseguir se aproximar e melhorar o trabalho, porque ele tem impacto na vida de todos nós que estamos aqui, de todos nós que estamos na internet, de todos nós que estamos em qualquer outro lugar que a gente não saiba nem nomear agora. E daí vou falar um pouco do trabalho que o Pedro faz. Ele trabalha num lugar que chama Colab, e é uma outra forma de controle social, porque eles usam a tecnologia para que... É um aplicativo, e eles usam a tecnologia para que você está andando na rua e encontra um buraco no asfalto, sei lá eu. Daí você tira a foto e manda para a prefeitura, que tem parceria com o aplicativo, não são todas as prefeituras que têm. E daí a gente vai conseguindo dar o controle social também na zeladoria, que é uma coisa super difícil. E a gente aqui em São Paulo tem um 56, não sei quem já teve essa experiência de ligar para um 56 para pedir alguma coisa, demora, não tem retorno, fica muito tempo e tal. De novo, isso é uma forma que a tecnologia ajuda a gente a entender o
como é que a gente pode colaborar para a prefeitura ter um serviço melhor. Só que aqui também tem outra coisa que é fundamental, que eu não falei em nenhum momento, que é o retorno para o cidadão do que você falou, né? Olha, você falou aqui que tinha um buraco. Já contactamos a subprefeitura que está responsável, né? E a previsão de fechar esse buraco é tanto tempo. Essa é uma parte importante também, que acho que a tecnologia ajuda a dar o retorno, mas obviamente tem que ser pensado como é que a gente responde ao que a população traz. Daí aqui faço uma volta bem maluca na minha fala para falar sobre os conselhos, que acho que eles são fundamentais, mas a gente ainda não tem essa relação de prestação de contas do retorno do que foi discutido. Assim, muitas vezes eu já fui conselheira, né? E você está lá, você às vezes estuda o que tem para qual é a pauta do dia, pensa junto com outros conselheiros, discute, e são raras as vezes que a gente tem o poder público voltando e falando assim, olha, a gente discutiu isso aqui deu certo, isso aqui não deu por causa disso. Essa relação de mão dupla, né? De vocês compartilham com vocês a inteligência, a vida, e a gente retorna para entender o que deu certo, o que não deu, porque de fato dentro do governo também tem uma série de complexidades. Para mim, a tecnologia é importante porque ela ajuda esse retorno, e esse retorno é fundamental para a gente, de novo, construir uma relação mais saudável para todos nós. Deixa eu ver. Tinha pensado numa apresentação e depois falar outras coisas? Fala. Mas vamos aproveitar. Você também tomar uma água também. Acho que precisa depois fazer uma garrafinha de água aqui. Flávia, antes de você sair, Flávia, apresentar a Flávia. Tudo bom, Ela Flávia? que é a chefona aqui, viu? A Flávia é minha sócia. Flávia, adoro quando tem chefes mulheres. Está no dia a dia aqui, que toca mesmo. Quem faz aqui é a Flávia. Né? Obrigado, Flávia, também aí está presente. Aqui eu já tenho umas participações aqui, da Dora Cunha Bueno, aqui já mandando um forte abraço. A Nicole também foi presidente do Conselhas, grande amiga também. Bom, grande as pessoas vão participando aqui. Uma das questões, acho que assim, até para vocês também, a gente tentar fazer uma interatividade, primeiro em relação à inovação. E a inovação, quando aqui não estou falando necessariamente da tecnologia. Lógico, você atrela a inovação, a tecnologia, você dá um diferencial. Na pandemia, nós tivemos aí uma série de situações impostas pela própria pandemia, por exemplo, nos serviços de atendimento. Alguns serviços, principalmente os socioassistenciais, eles tiveram totalmente a interrupção. As creches tiveram a sua interrupção, tentaram, de alguma forma, criar um mecanismo de comunicação virtual, mas mostrou aí uma outra fragilidade social que nós temos, que é a exclusão tecnológica de muita gente. Muita gente. Nós tivemos aí entidades também que, por exemplo, em momento ficou isoladas, sem um retorno, um respaldo do poder público, porque elas precisavam dar o atendimento, mas não sabiam de que forma dar e produzir esse novo atendimento. Aí vem um ponto que eu acho que é interessante na questão da inovação. Hoje, muito se fala na política, vamos colocar aqui na política da assistência, na política educacional, etc., assim, das mais políticas. Muitas dessas políticas, elas estão construídas em gabinetes e que ficam muito além da realidade das populações. Nós estamos falando das populações que cada município tem a sua realidade. Cada região, por exemplo, uma macro-região. Aqui nós temos, acho que, 36 subprefeituras, se não me engano, 32 subprefeituras. Então, cada subprefeitura é uma realidade totalmente distinta. As realidades e as demandas do centro, que é diferente da leste, que é da sul, que é da norte. E aí você tem uma série de coisas. Não seria interessante que essas políticas elas traçassem diretrizes? Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitos quiseram vincular até mesmo a construção do SUAS, ela foi com a ideologia do SUS, criar padrões de atendimento. A área social, padrões, são distintos. É diferente o tratamento onde você tem do que um tratamento pessoal, da pessoa, do ser, das demandas da pessoa. Seria interessante um autorregulatório destas entidades, trazendo diretrizes políticas
mas não sem a regra. Por exemplo, o que aconteceu com as entidades? Do nada, travou-se o sistema, elas tiveram que atender de uma forma que não estavam nem preparadas para uma tecnologia, muitos não tiveram nem acesso, e aí ficam travados a uma forma de atender. Contudo, aí você tem uma verba pública, e a verba pública você tem um plano de trabalho amarrado a uma prestação de contas, amarrado ao Tribunal de Contas e assim por diante. Então, às vezes o recurso está ali, mas ele não pôde ser utilizado. Às vezes tem ali ferramentas para atender, mas não teve o tempo para atender. O que a gente poderia tratar primeiro como inovação e depois, atrelado a isso, também a tecnologia em relação a isso. Se você puder colaborar. Desafio, hein? Não, eu acho que a pandemia, eu acho que a gente perdeu a oportunidade durante esses 8 meses já, né, que a gente está, de pensar e repensar o que a gente está fazendo e como que a gente está fazendo. Isso na área da educação, na área da assistência. No começo, eu até entendo que o executivo falou, fecha tudo, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha muita perspectiva e não sabia nem para onde pensar, assim, né? Mas agora, 8 meses depois, a gente já teve tempo de repensar, de se aproximar, de ir para os territórios, entender o que está acontecendo lá, porque a gente fica numa discussão de gabinete, e daí, agora com a campanha, eu estou saindo muito. E você vai para, sei lá, não só na periferia, porque aqui no centro também tem, mas tem um monte de lugares que, assim, parece que a pandemia não está aí, não existiu, as pessoas estão na rua, e se o governo não olha para isso, entende que, de fato, elas estão na rua, portanto, a gente precisa ter alguma resposta para as demandas que estão acontecendo, é absolutamente esquizofrênico, né? Você não faz uma coisa que é importante porque você fala que é pandemia, mas as pessoas estão na rua e você não usa o recurso e daí você não... Enfim, acho que a participação, para mim, ela é uma forma de inovadora e uma participação responsável, né? Porque a gente foi criando modelos de participação que, no meu entendimento, são importantes e que vieram aproximando o governo, de alguma forma, da população, mas a gente não aperfeiçoou eles. E eles foram com muita frequência, não todos, porque tem vários lugares que são muito exemplares, assim, no meu entendimento de participação, mas eles foram ficando em alguns lugares vazios ou foram ficando dominados por uma política velha. Então, para mim, a inovação é como é que a gente repensa a participação, garantindo que ela seja uma participação responsável e que ela, de fato, dê retorno para a população. Eu não tenho uma resposta única, porque, de fato, eu também entendo que é óbvio que é importante a gente ter diretrizes, porque senão cada lugar faz uma coisa e daí é muito difícil de acompanhar e de ter garantia de que o recurso público está indo para o lugar onde ele deveria. Mas eu super entendo que cada subprefeitura, por exemplo, daqui, tem uma particularidade, tem potências do território que são importantes serem entendidas. E que se a gente padroniza tudo sem deixar espaço para isso, não dá certo. Quando eu estava na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a hora que a gente chegou lá, tinham 4 cadastros diferentes. Um cadastro para cada programa do governo. Então, um era o CAD Único Federal, o outro era o Pró-Social, que dava o programa de transferência de renda do Estado, o outro era do Viva Leite, e o outro era de um programa que chamava São Paulo... Não vou lembrar agora, tinha um programa. São Paulo Solidário, acho que era isso. E daí, nem o conselho, nem as organizações, nem a população, nem o governo conseguia saber qual era a demanda reprimida que a gente tinha de cada um dos programas. Quem era a pessoa que estava sendo atendida por todos os programas e quem não estava atendido por nenhum e tinha direito. Então, o que a gente fez foi unificar todos os cadastros em torno do Cadastro Único Federal, que era o cadastro mais completo, mais utilizado e que era um cadastro do governo federal que dava acesso ao Bolsa Família e, portanto, era recurso federal vindo para o nosso estado e gerando economia nos municípios. E aí a gente montou um motor ali que selecionava as famílias de acordo com os pré-requisitos de cada um dos programas e para a gente isso era incrível, para a gente no gabinete. Daí as técnicas das diretorias regionais do Estado vieram para a gente falar, mas vocês estão ficando loucos, não pode fazer isso, porque nos municípios, o Renda Cidadã, que era o programa de transferência de renda do Estado,
é fundamental quando, por exemplo, pega fogo em algum lugar e a gente tem um monte de família que, de repente, não fica sem casa, ou tem enchente. E o Renda Cidadã dava essa possibilidade da técnica decidir quando dá para alguém, sabe? Dentro da meta que ela tinha. A gente falou, putz, de fato, assim, o programa de transferência de renda, ele também serve para auxiliar emergencialmente famílias. Então, como é que a gente garante que a grande parte do programa siga os critérios estabelecidos de cada um dos programas, mas também que a gente reconhece que o olhar de quem está no território é fundamental para conseguir garantir que o direito da pessoa que está no território seja atendido quando ela precisa. Então, a gente abriu 10%, se não me engano, da meta de cada um dos territórios para que os municípios pudessem selecionar, porque às vezes a pessoa não está no cadastro, mas está numa situação importante que não é necessariamente e que tem direito a um programa de transferência de renda, então por que a gente não organiza isso? Então, acho que é isso, é a possibilidade de entender como que a realidade está funcionando e o que a legislação fala e como é que a gente vai aproximando essas duas coisas. Quando eu trouxe o governo inteligente para ser um tema prioritário para mim, é porque eu entendo que a gente precisa olhar na legislação para colocar isso, assim, para colocar espaço para participação, para colocar espaço para os territórios poderem ter autonomia do que faz sentido para lá, mas ainda assim com o entendimento de que é importante ter diretrizes claras dentro da política para todos nós, porque senão a gente vai virar um balaio de gato. Cada um faz o que quer, não pode, né? Não dá para acompanhar e não dá para entender onde está indo o recurso. Eu pedi para eles me colocarem para me elencar aqui as pessoas. Tem bastante pessoas participando aqui. Uma das questões também bem interessantes aqui é essa questão também do poder que se tem a informação. Nessa semana, no sábado, recente agora, nesse sábado passado, eu participei de uma reunião no Conselho Nacional da Assistência, onde eles estavam tratando sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. O Cadastro Nacional, para vocês terem ideia, toda entidade tem que ter inscrição municipal. Essa inscrição seria a condição para o cadastro. O que acontece é que o cadastro está na mão do gestor, e não está na mão no Conselho Municipal, onde é a prévia, onde é a que dá a condição para estar dentro do sistema. Então, existe um descompasso muito grande da visão do gestor em relação ao cadastro e aquilo que é o conselho. E, geralmente, aí vem um fator que foi tratado, mas é uma coisa que eu já vi isso dentro do próprio conselho, quando eu fui presidente, que isso é um poder político também. Né? O poder da informação é um poder político. E aí, então, como ter controle desses dados, como ter a gestão, uma evolução foi, por exemplo, os portais de transparência do governo. Só que eles são muito no foco do pagamento, e não das questões de projetos, qualidades, atendimentos, etc. Isso não dá essa condição. Eles são difíceis de leitura, inclusive. Então, o acesso à informação melhorou muito, mas ainda falta muito que avançar. Eu tenho aí o presidente Felipe, foi meu presidente no Conselho Regional de Contabilidade, que é do Observatório Social de São Paulo. Nós criamos aí uma série de observatórios para acompanhar. Josimar, que é do sindicato, também participa lá, também. Participam no controle do gasto público. Lógico que fala-se também da qualidade do gasto, mas ao gasto tem muito mais o aspecto da qualidade do atendimento do que propriamente do gasto. Que eu acho que a gente tem que mudar, e é um raciocínio bem interessante. Então fica assim, como a gente criar uma unificação de dados, que isso é um problema enorme. Aí você tem não só da unificação, você tem um poder político em cima dos dados. Eu lembro que eu fui tentar fazer uma unificação de uma inscrição. A pessoa tem no Comas, já tem no CMDCA, tem no CMDCA, não conseguimos, e até hoje descentralizaram, porque cada um mantém um poder ali. Como a gente poderia fazer? Acho que tudo isso está se falando, se não houver um único banco, como você falou, tinha 3, 4 dados, como que eu vou fazer um negócio desse? Então, e aí vem
ponto principal. Se não mudar, pode ter tecnologia, mas se não tiver vontade ou interesse político, o negócio fica travado. Sabe que a Inglaterra ela é muito referência no desenvolvimento de governo digital. Quando eles começaram a pensar isso, eles foram eu vou falar como a gente fala, mas não necessariamente diz respeito ao órgão de lá, né? Mas cada ministério, cada secretaria foi criando o seu site. E daí eles se deram conta de que, é óbvio, não faz nenhum sentido, porque o cidadão não sabe como que o governo está organizado. Então, se você quer saber um dado, você não consegue saber que você tem que entrar no Ministério X, na Secretaria Y, no Departamento Z, para entender o que está acontecendo. Você quer saber esse dado e ter o fácil acesso a ele. E daí eles foram repensando e chegaram à conclusão de que era importante ter um grande site e que o cidadão falava o que ele queria e o governo era responsável por falar, essa informação está aqui, não você é responsável por ir atrás dessa informação, tipo caça ao tesouro. E aqui acontece a mesma coisa. Se vocês, quando eu comecei a falar disso para São Paulo, eu joguei na loja de aplicativos, Prefeitura de São Paulo. Tem assim, uns 10 aplicativos. Mas como é que eu sei qual aplicativo que eu preciso baixar para ter a informação que eu preciso? Então, esse é o desafio e, para mim, isso não é só vontade política, mas é também se aproximar de uma modernização do formato de comunicação que, muitas vezes, os políticos e os técnicos estão muito distantes. Então, como é que se aproxima essa modernidade de quem está pensando política há muito tempo? E aí é isso, acaba às vezes ficando como vontade política, mas, de novo, se a gente garante que tem mais gente participando, não há governo ruim para povo organizado, né? E é verdade, assim, quanto mais organizado a gente for, mais informação a gente tiver e mais próximo a gente tiver do governo, menos espaço tem para vontade política desse tipo da pequena política, né? Porque é óbvio que tem vontades políticas, porque quando a gente elege alguém, tem uma série de vontades no plano de governo que dizem respeito a que cidade a gente quer, que estado a gente quer, que país a gente quer, que acho que aí faz sentido. Mas essa política do pequeno poder, do eu vou controlar aqui porque eu quero dar espaço ou chance para lá, que são os meus amigos, sei lá a tecnologia ajuda a combater isso muito, assim. O Floriano já dizia, e se não me engano, o Geraldo Alckmin também falava, que é como uma vacina, né? Uma vacina anticorrupção, mas não é só anticorrupção da história do recurso, mas é uma vacina contra esse jeitinho que a gente conhece, que não faz bem para ninguém, que a gente precisa conseguir combater, e acho que é isso. Como é que a gente se aproxima de muita coisa que já existe, que já acontece, para garantir mais participação política? Pessoal, se vocês quiserem também alguma pergunta aqui, é só levantar que vamos passando também. Aqui o microfone para poderem participar também. Aqui só para registrar algumas presenças, o diretor do CRC, Domingos Mota, a Dora já falei, o Eduardo Filinto, que era pesquisador da FIP, o Elcio também, da Fundação Paiva Neto, o Felipe já falei, o Francisco Gilvan, a Joia do Observatório, a Joia também, grande amiga também, aí acompanha. Existem vários aplicativos agora, bem interessantes em relação à gestão pública, né? Então, hoje ele consegue trazer dados, inclusive, das licitações, e acho que isso também vem ajudar muito o controle. Falta pessoas, falta esse engajamento, esse envolvimento. A gente reclama demais e participa de menos. E aí, quem participa é o que coordena, o que leva, né? Então, o observatório, ele demanda uma parte de voluntariado, então, de acompanhamento, por exemplo, das assembleias que tem na Câmara Municipal, né, Josimar? Para ver a qualidade das leis, o acompanhamento das leis, o efeito prático das leis, das futuras, dos projetos na vida do pessoal. Então, isso é bem interessante. Pois não, pode comentar. Eu estava pensando que agora, como está próximo das eleições, a gente faz um resumão, né, do que aconteceu na Câmara, por exemplo, nos últimos 4 anos. E o resumão diz que 70% do trabalho da Câmara foi de dar medalha Anchieta e título de cidadão paulistano. Agora, assim, pensa na cidade nos últimos 4 anos. Será que não tinha nada mais importante para a gente pensar? Tem, né? Por isso, assim, mais uma vez que eu vou bater na tecla do quanto a participação social é importante. Porque a hora que a gente se dá conta de que é isso que está acontecendo com o recurso que é nosso e que precisava ser bem pensado e bem investido,
a gente se aproxima, porque não dá para ficar em casa sabendo que está sendo tão mal usado o recurso que é público. E a outra coisa é que, de fato, quando você fala a gente participa pouco, é que é muito difícil participar, né? Assim, Verdade. a gente trabalha, a gente mora numa cidade que tem um trânsito insano para chegar em casa. Às vezes as pessoas ficam 2 horas para chegar da casa do trabalho, aí trabalha, daí volta para casa 2 horas. Que momento que você tem a possibilidade de entrar num site para tentar entender o que está acontecendo com um recurso. Não dá para exigir se é tão complicado. Acho que tem vários movimentos, né? Tem o movimento de repensar a cidade, tem o movimento de fazer com que o acesso ao entendimento do que está acontecendo seja mais claro. Tem o entendimento de que a gente não precisa fazer tudo, né? A gente não precisa acompanhar tudo o que está acontecendo, mas se cada um de nós escolhe um tema para falar, esse aqui eu vou olhar de vez em quando e vou criar conhecimento, assim, gerar conhecimento para as pessoas que estão próximas para saber o que está acontecendo com a UBS aqui do nosso território. Isso já é participação e isso já tem muito impacto. Aqui tem uma manifestação da Gioia, aqui lá do observatório. A ideia da unificação de dados, de transparência dessas informações com a tecnologia disponível e da importância da participação social. Não seria a hora de começarmos a pensar em uma descentralização do orçamento, contando com as subprefeituras e as secretarias, conselhos de políticas públicas e de participação? Joia que faz. Sim! Tipo aquele negócio do microfone, sabe? Sim, eu concordo muito! Eu concordo muito, assim, acho que a gente não utiliza as subprefeituras do jeito que elas poderiam fazer. São Paulo é muito grande, não dá para achar que um prefeito e 20 secretários conseguem dar conta de toda a complexidade. Um subprefeito, para algumas subprefeituras, já também é difícil, mas também não dá para ficar tendo um monte de subprefeitos, não, daí não faz sentido. Mas a subprefeitura está próxima no território, tem espaço para discussão, se tivesse um recurso que ela pudesse fazer a gestão ali, eu acho que isso é super importante. Inclusive, a minha candidata a prefeita, Marina, fala sobre isso, assim, de transformar as subprefeituras em coprefeituras e, de fato, dar mais autonomia para que elas olhem para o território e façam essa construção local. Assim. Ela é muito conhecida, vários estudos já comprovam qual é o impacto de ter uma política mais local, como ela faz sentido para o cidadão, para o uso do recurso público, e a gente ainda não consegue, né? A gente não consegue fazer isso de um jeito que, enfim, que tem impacto na vida de todo mundo. Nós temos aí subprefeituras. Se você pegar a região, a questão orçamentária e populacional, elas têm uma equivalência de países, né? Da Europa. Então, eu acho que, lógico, que tem que ser trabalhado mais próximo. A ideia de prefeitura é estar próximo, subprefeitura mais próximo ainda. Então, eu acho que ainda falta esse fortalecimento. Você falou uma coisa interessante mesmo. A questão, eu venho batendo muito nisso, a qualidade do legislativo. As pessoas focam muito no voto para o executivo, para o presidente, para o governador e para o prefeito. E aí você falou realmente, se você, aqui já tem um diagnóstico, 70% de propostas do legislativo se deu por nome de ruas. E aí você tem um emaranhado de legislações que partem, geralmente a propositura vem do próprio do executivo. E aí, esse qualitativo, onde não se discute o que tem que ser discutido, então o governo acaba determinando. Então, a qualidade política desses que vão sentar lá representando, ele teria que ser primordial. Porque ele que faria a política do município, o município ser fortalecido. Então, aí muda tudo, né? Eu acho que você poderia fazer um comentário sobre muda isso. Muda tudo, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, que quando a gente tem, e a gente tem, né? Não é, são 55 vereadores e vereadoras. A gente tem gente boa fazendo um trabalho bom lá. Então, não é que é tudo desesperador e que, nossa, vamos fechar e desistir, não deu certo. Tem gente fazendo coisa boa, tem impacto, e quando você olha quem de fato está fazendo coisa boa, o impacto que isso tem na cidade, assim, pelo amor de Deus, a gente precisa conseguir mudar. E dos 55 vereadores e vereadoras que a gente tem atualmente, 50 estão tentando a reeleição. Numa legislatura que 70% foi trabalho gerado para título de cidadão paulistano,
50 estão tentando reeleição. E a gente não tem espaço para falar sobre isso. Não tem grandes debates com os candidatos a vereadores e vereadoras. A gente tem 2.000 candidatos, 1996, se não me engano. Pessoas se candidatando para fazer a gestão do orçamento da cidade, porque é na Câmara Municipal que a gente vota para onde vai o recurso, para fiscalizar o Poder Executivo e fiscalizar não lacrando na internet, né? Uhul, vem aqui brigar, mas fiscalizar construindo junto, que é possível fazer isso. Assim, a gente já tem experiência de que é possível construir junto com o Executivo, a partir do Legislativo, políticas que façam mais sentido e acompanhar para onde vai o recurso público. E a terceira coisa que eu acho que é importante é pensar projetos de lei, mas também debater temas que são importantes para a gente pensar e repensar a cidade, porque a todo momento a cidade está mudando. E se a gente não tem vereadoras e vereadores sentando na cadeira com esse entendimento, mas eles estão um entendimento muito, como é que eu levo, sei lá, como é que eu faço uma coisinha para manter que os meus eleitores vão votar em mim daqui a 4 anos, que é o que normalmente acaba ficando o trabalho do vereador e da vereadora, a gente não consegue mudar. Assim. E uma Câmara, ela é muito importante, porque ela traz para a cidade as pautas que a população está achando que é importante discutir. Assim, a gente vai, agora eu vou dar 3, por exemplo. Ano que vem, como é que a gente faz com as crianças que ficaram quase 1 ano sem aula? A gente dá reforço, a gente faz elas terem aula domingo, feriado, férias e a gente repensa um modelo híbrido, a gente vai trabalhar com esse gap na formação delas durante alguns anos, porque a gente também entende que é importante eles poderem brincar, se divertir, nananã. Essa é uma discussão muito importante, que tem impacto na vida de todo mundo daqui. E a gente, se a gente não tiver uma Câmara boa, a gente não vai discutir, o Executivo vai decidir sem uma riqueza que pode trazer muito ganho para a população. Essa é uma das coisas. A outra é saúde. A gente foi represando ao longo desse ano, por causa da pandemia, muitos exames, muitas questões de saúde que vão ter impacto e já tem impacto na nossa vida. A gente vai ter um orçamento muito menor, 1,5 bilhão a menos. Como é que a gente vai dar conta desse tamanho de demanda sem recurso? Precisa discutir, não adianta fazer sem pensar, porque isso, de novo, vai ter impacto na vida de todo mundo. E a Câmara é o lugar para discutir sobre isso, para trazer o secretário, para perguntar qual que é o planejamento, aonde vai investir recursos, por que aqui, não ali, aonde está a maior demanda, como é que a gente justifica. Será que não dá para fazer parceria com empresas para trazer agilidade nesse processo, nesse momento? Como estão as organizações sociais? Elas não podem contribuir com isso também? Se a gente não tem esse espaço de discussão, a resposta fica mais simples e menos rica para problemas muito complexos. Bom, uma questão da tecnologia que eu acho que é também bem interessante. Nós tivemos esse contato direto. Né? Eu tive entidades, por exemplo, que aconteceu? Que se transformaram nesse momento de pandemia, foram obrigadas a se transformar. E nós vimos aí, por exemplo, muitas aqui na Zona Norte, em todo lugar, na verdade, o recurso, aquilo não, o movimento da cidade, ele gera uma certa questão de distribuição alimentar, em que com a pandemia a coisa não aconteceu. Então, a gente viu filas de distribuições de cestas. Existe, lógico, a questão emergencial, mas assim, as pessoas, existia também, nós temos eu já falei aqui numa outra reunião, nós tivemos uma entidade que atendia mais de 1.000 pessoas per noite da população de rua, e que na questão da pandemia teve que modificar aí uns protocolos, caiu de 1.000 para 500. Aonde foi parar esse pessoal? Aonde eu consigo encaminhá-los? Aonde foi atendido? E aí, assim, aonde estão essas pessoas, né? Então, assim, hoje tem fácil a questão do georreferenciamento, mas hoje a gente não tem uma base adequada ainda. Se você também pega em populações bem periféricas, ali você tem uma macro-região, mas você não consegue distinguir porque não tem até a regularidade das ruas ali. Vamos lá. Então fica mais difícil. Mas mostrou-se uma outra questão. As entidades inseridas, que são aquelas que estão no meio da comunidade,
Nós tivemos aí alguns comércios, que foi uma coisa também que desenvolveram um contexto social tanto quanto as entidades sociais. Esses comércios, esses mini empórios, esse tipo de coisa, passaram a exercer uma espécie de canal de distribuição. Então, por que a prefeitura, o que acontece que não se tem esse dado cadastral, não se tem uma rede efetivamente fortalecida? Existe exatamente, cada um cuida do seu quadrado e não se conversa e acaba acontecendo isso? Super, a gente tem um desafio na estrutura do governo que ela ainda é muito ultrapassada, que é a saúde pensa com a saúde, a desenvolvimento social pensa com desenvolvimento social, desenvolvimento econômico pensa com desenvolvimento econômico, e quando você quer saber um dado sobre a cidade inteira, é quase impossível. A prefeitura, todo primeiro ano de governo, a prefeitura tem que fazer um negócio chamado plano plurianual, que é pensar as ações e metas do governo para os próximos 4 anos. E o plano plurianual, todo o governo pensa e cada secretaria pensa sozinha. Então, como é que você pode ter um governo que reconheça o território como sistêmico, né? Se a gente mexe aqui, aperta lá, ganha ali, faz assim, né? Se a gente não pensa junto à cidade. É um super desafio, não é? Acho que é importante deixar bem claro aqui. Eu trabalhei no governo há muito tempo, eu não acho que eles não querem fazer e pronto. É super desafiador pensar como é que a gente muda essa estrutura de governo que é enorme e que é densa para ir se adequando às novas demandas que a gente já entendeu que existem. Assim. Então, é desafiador, mas se a gente não começa a dar o primeiro passo, olhar para o orçamento, entender que o orçamento não pode ser dividido por secretaria, ele tem que pensar projetos que envolvam todas as secretarias, porque, por exemplo, pessoas em situação de rua não é uma secretaria que vai dar conta. Certamente, assim, não adianta jogar no colo da assistência, porque não é responsabilidade da assistência sozinha, ela não tem recurso para dar conta, é a assistência, é a saúde, é a habitação, é desenvolvimento econômico, é educação em alguns casos. E se não tem pelo menos essas 5 secretarias, junto com a subprefeitura, talvez, que também é quem olha para o território, pensando junto, tendo um recurso para destinar para esse desafio, a resposta vai ser essa que a gente tem. A cada ano cresce o número de pessoas em situação de rua e a gente não consegue acolher, cuidar, garantir reconstrução da pessoa, porque é absolutamente violento você morar na rua, né? Então precisa de muito investimento para isso. Aqui só para também aqui manifestar a presença da Alessandra Cambré, Francisco já falei, a Ilan Renz é conselheira também, acho que é do Rio de Janeiro, então, eu também participante, a Luciane Gomes, Maria das Graças, a Paula Martins, a Regina Nel, também aqui participantes, que pode aqui mandar. Não sei se alguém aqui gostaria de fazer alguma manifestação, de vocês aqui, se tivesse... Aqui nós temos aqui também de outros municípios, tem o Marcelo, que é de São Bernardo, né? De Barueri também, você vê. Mas assim, a coisa também é importante, porque acontece também nos municípios, lógico que com outra de diferença, né? Os modelos... É super importante conseguir pensar a região metropolitana, por exemplo, porque, de novo, não adianta pensar política só para São Paulo, porque os municípios que estão ao redor têm muito impacto, né? As pessoas vivem aqui, moram lá é ótimo, vivem aqui, trabalham lá, dormem aqui, usam o lazer lá, então também é importante a gente conseguir investir nos consórcios e pensar junto dos municípios próximos, assim, como que a gente faz com os desafios. O que acontece muitas vezes, inclusive entre as subprefeituras, é esse córrego divide, sei lá, essa prefeitura com essa subprefeitura, e daí ninguém dá conta, ninguém olha, porque não tem a possibilidade de pensar em conjunto. Então, tanto internamente nas secretarias, quanto nas subprefeituras, quanto nos municípios próximos, assim, é importante a gente desenvolver essa tecnologia de trabalho, porque não tem ainda uma que a gente fale, deu super certo, vamos replicar, sabe? Bom, pessoal, mais alguma manifestação aqui que eu quero deixar a ela agora falar um pouco de seus propósitos lá, eu acho que é importante, seu número, né, como candidato também, se puder. Eu falo. Bom, já falei muito da área do governo digital, que é uma das minhas... A gente pensou em 3 principais bandeiras. Uma é essa do governo inteligente, que traz mais transparência, mais acesso, mais participação, e acho que a gente já falou bastante. E eu tenho outras 2. Uma
A segunda é redução da desigualdade social. A gente mora num município que vocês sabem, com certeza, é muito rico e muito pobre ao mesmo tempo. E, no meu entendimento, o governo é responsável por olhar para isso e ter ações, tanto na educação quanto na formação para o mundo do trabalho. E daí, muito do mundo do trabalho que a gente falou aqui, né, de como se a gente capacita as pessoas para as habilidades e competências de trabalhar como programador, de usar tecnologia, que não é necessariamente muito caro e que, de fato, faz diferença e vai ser importante para a sociedade. Olhar para como é que a gente traz a discussão de um governo que seja mais integrado e que pense mais junto para poder dar respostas mais eficientes em cima dos dados, das evidências que a gente já tem. E a terceira pauta é primeira infância. Primeira infância é um tema super estudado no mundo inteiro, não só no país, que é da criança de 0 a 6 anos. 0 a 6 anos é um período em que nós, seres humanos, nos desenvolvemos muito. E se a gente garante que a criança tenha tudo que ela precisa dos 0 aos 6 anos, ela se desenvolve no seu máximo potencial. Isso significa um adolescente, um jovem, um adulto, que vai usar menos o Sistema Único de Saúde, porque ele vai ser mais saudável mentalmente, fisicamente. Então, do ponto de vista do cidadão é importante, do ponto de vista da família do cidadão é importante, e do ponto de vista do recurso público, do investimento do recurso público. Pensando que a gente tem um super desafio, porque a gente tem mais demanda do que recurso para dar conta, também é importante. Essa criança que vai ser investida também tem menos chance de encontrar o sistema de segurança pública ao longo da vida dela, porque ela vai saber lidar com os desafios melhor. Ela vai fazer melhor uso do investimento de educação que a gente vai fazer nela, e os estudos também comprovam que crianças que têm o desenvolvimento de 0 a 6 no seu máximo potencial recebem um salário até 25% maior quando adultos. Então, assim, para mim não faz nenhum sentido a gente não ter muita certeza e clareza de que a primeira infância tem que ser prioritária, que a gente precisa direcionar recurso para isso, pensando numa sociedade que vai continuar aí muito tempo, né? E como é que a gente melhora a nossa sociedade para o futuro próximo. Tudo isso sempre com o olhar da sustentabilidade, garantindo que o governo trabalhe com a clareza de que os recursos ambientais são finitos, eles não vão ficar aqui para sempre e a gente precisa otimizar o uso deles. Então é isso. E o meu número é 18333. Eu trouxe um material, depois eu dou para cada um de vocês, para vocês me conhecerem melhor. Tem meu Instagram e tal. A gente tem 6 dias para as eleições. É muito recurso, é muito desafio, é muita complexidade. A gente precisa conseguir parar um tempo para estudar e saber em quem que você vai votar, porque a sua voz importa. Não vai nessa de que eu vou votar branco, vou votar nulo, porque não faz sentido, porque não faz diferença. Faz diferença. Quanto mais gente olhar para o ato de votar, tiver clareza de que isso faz muita diferença, tem muito impacto na nossa vida ao longo dos 2 anos que a gente tem entre uma eleição e outra, ao longo dos 4 anos que essas pessoas vão ficar sentadas, tanto na prefeitura quanto na Câmara, melhor a gente vai votar e a gente vai viver melhor. Então, não desistam da política, mesmo, ela é muito importante. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Aqui, então, uma manifestação da Ilan, falando aqui da maravilhosa debate aqui produzido. E aqui uma manifestação também da Nicole, a minha candidata, já falando aqui, já manifestando. Nicole também é muito simpática, também muito amiga mesmo. Bom, pessoal, vou pedir para a Flávia vir aqui à frente, dar umas palavras e a gente concluir aqui para finalizar. Primeiramente, agradecer a presença da Marina, poder explanar um pouquinho do conhecimento, né? Trazer aqui, dividir com a gente toda essa sua bagagem, experiência no poder público, desejar uma boa sorte, que você possa ingressar e ajudar tanto o terceiro setor, que é um setor tão deficitário, né, de conhecimento, de técnica. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui nessa manhã, né, e sucesso para você. Marina, obrigado a todos também que participaram aí de forma remota. E até a próxima, então, pessoal. Obrigado a todos vocês.